Que Deus seja honrado nessa noite aqui nesse lugar. E com certeza Ele trouxe você aqui ou permitiu que você assistisse esse culto aí pela internet, porque Ele tem um motivo, Ele quer te ensinar alguma coisa, assim como está me ensinando através da reflexão de hoje. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de Esdras. Livro de Esdras ou Esdras tem uma história muito interessante que a gente muitas vezes não conhece, não é aquela história que a gente conta para as nossas crianças, para os nossos filhos, mas que traz uma reflexão muito profunda para a gente, especialmente nessa época que a gente está. A gente está num começo de ano, a gente está numa época onde reflexões são feitas. Tivemos um culto aqui na segunda-feira, onde refletimos um pouquinho sobre as bênçãos, sobre por que nós somos gratos, e ao mesmo tempo começamos a refletir o que a gente quer para esse próximo ano. Eu tenho um amigo que ali nas redes sociais hoje postou, olha, estou indo para a academia. Decidi que esse ano eu vou perder peso e eu estou indo para a academia, estou começando firme e forte, vamos lá. Outro amigo que postou dizendo, olha, estou começando meu ano bíblico, Gênesis 1, Gênesis 2, Gênesis 3. E a gente vê as decisões sendo tomadas, eu tomei as minhas decisões para esse próximo ano. Só que parece que vai passando o ano, a gente vai o quê? Desanimando. Quantos de nós já começamos o ano bíblico, por exemplo, e paramos ali em Êxodo, Levítico, Números, a gente já vai terminando ali. Quantos de nós fazemos propósito de ir na academia, fazemos a matrícula, pagamos, aí vai uma semana, duas, e aí vai diminuindo, vai parando. Quantas decisões a gente toma, só que a gente não consegue levar adiante. Por que será que algumas pessoas conseguem e outras não? Qual será que é o segredo? O que será que acontece para que eu possa conseguir decidir e levar adiante as minhas decisões? Sabe, irmãos, a dificuldade para permanecer em decisões, permanecer agindo, permanecer fazendo, não vem de hoje. Isso é algo muito antigo. O ser humano já desde os tempos da Bíblia, desde muito antes da Bíblia ser escrita, já fazia decisões, já traçava objetivos e já encontrava dificuldades para esses objetivos. E o livro de Esdras mostra uma situação muito semelhante. Uma decisão que foi tomada e uma atitude que foi necessária para que eles conseguissem cumprir essa decisão. E hoje eu quero ler com você alguns pedaços desse livro de Esdras, e eu quero até falar menos e ler mais, porque com certeza o Papai do Céu tem um recado para você nessa noite através desse livro. No capítulo 1 do livro de Esdras, a gente vê, aqui na minha Bíblia está escrito, o decreto de Ciro. Que decreto seria esse? Vocês conhecem a história de Daniel da cova dos leões, Daniel lá da fornalha. Então, Daniel, ele morava em Jerusalém, e a cidade de Jerusalém foi invadida, destruída, e foram levados escravos, os principais ali moradores de Jerusalém. Foram levados para a Babilônia, na época do rei Nabucodonosor, aquele da estátua e tal, só abrindo um pouquinho a história. Eles ficaram lá durante muitos anos, como já estava escrito na profecia, esperando o dia, sonhando o dia em que eles teriam a oportunidade de voltar e reconstruir a terra deles, e reconstruir a cidade deles, reconstruir Jerusalém. Eles estavam lá com esse objetivo, estavam na Babilônia sonhando com o dia que poderiam voltar. E a profecia se cumpriu, e a Bíblia diz que Ciro ele fez um decreto que dizia o seguinte, no capítulo 1 do livro de Esdras, você pode conferir aí, convido você que está em casa também, abra aí sua Bíblia, um navegador aí e leia esse texto. Esdras capítulo 1, verso 1 diz assim, no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, o Senhor despertou o espírito de Ciro, rei da Pérsia, que ordenou que se proclamasse em todo o seu reino e que se pusesse por escrito o seguinte, assim diz Ciro, rei da Pérsia, o Senhor Deus do céu me deu todos os reinos da terra e me encarregou de edificar um templo em Jerusalém que fica em Judá. Verso 3. Aquele que dentre você, que for do seu povo, que o Senhor Deus esteja com ele, e que suba para Jerusalém, que fique em Judá, e edifique a casa do Senhor Deus de Israel. Ele é o Deus que está em Jerusalém. Todo aquele que restar, seja qual for o lugar em que habita, que os homens desse lugar o ajudem com prata, com ouro, com bens e com gado, além das dádivas voluntárias para a casa de Deus em Jerusalém. Aqui a gente vê a profecia se cumprindo, e uma bênção alcançando o povo de Jerusalém. Eles receberam um decreto que dizia, olha, vocês podem voltar para Jerusalém, vocês podem subir e podem reconstruir o templo do Deus de vocês.
E aqui a gente vê que é um rei que não era do povo de Deus, um rei que não era temente a Deus, mas que mesmo assim reconhecia a importância do Deus de Israel. E ele fez esse decreto. E no verso 5 diz que se levantaram os chefes das famílias, os sacerdotes, e foram felizes para edificar a casa do Senhor. Verso 6 diz que todos os que moravam aos arredores ajudaram eles com objetos de prata, de ouro, com bens, com gados, com coisas preciosas, além de ofertas voluntárias. E no verso 7 diz que também o rei Ciro entregou os utensílios da casa do Senhor, que Nabucodonosor tinha trazido de Jerusalém e colocado na casa dos seus deuses. E verso 8 diz que o rei tirou esses utensílios e enviou para o templo de Jerusalém. Olha que bênção, que coisa interessante, que coisa boa. Agora imagine aqueles homens saindo de Babilônia, felizes da vida, indo para Jerusalém, cumprir algo que eles estavam querendo muito. Só que ao mesmo tempo isso era um desafio para eles. Eles tinham que chegar num lugar onde já não tinham os recursos que eles tinham antes, onde teriam dificuldades, e teriam que reconstruir um templo para Deus naquele lugar. Com certeza era uma tarefa muito desafiadora. E eles decidiram cumprir essa tarefa. O capítulo 2 de Esdras mostra a lista dos que voltaram. E você pode ler depois a lista das famílias que foram, está tudo bem documentado aqui nesse livro. E no capítulo 3 conta o que aconteceu quando eles chegaram lá. Verso 1 diz assim, do capítulo 3. Quando chegou o 7º mês e os filhos de Israel estavam morando nas suas cidades, o povo se reuniu como um só homem em Jerusalém. E então levantou-se Jesua, filho de Josadaque, e seus irmãos sacerdotes, e Zorobabel, filho de Sealtiel, e os seus irmãos edificaram o altar do Deus de Israel para oferecerem holocausto sobre ele, como está escrito na lei de Moisés, homem de Deus. Para como que inaugurar o serviço deles, eles chegaram lá e falaram, vamos construir um altar. Vamos começar pelo começo, digamos assim. Talvez se fosse a gente ia ficar preocupado, não vamos fazer as paredes, vamos depois cobrir, a última coisa a gente faz lá o altar. Não, eles começaram ali pelo altar. Falaram, vamos fazer um altar para a gente oferecer sacrifício a Deus e retornar com o nosso objetivo que a gente tinha. E eles fizeram o altar e começaram o trabalho. E no verso 7 do capítulo 3, você pode ver na sua Bíblia, diz que os alicerces do templo são lançados. Eles começam, então, o trabalho diretamente no templo. Verso 7 diz assim, então deram dinheiro aos pedreiros, aos carpinteiros, bem como comida, bebida e azeite, aos homens de Tiro e Sidom, para trazerem do Líbano madeira de cedro até o mar, até Jope, segundo a permissão que lhes tinha dado Ciro, rei da Pérsia. No verso 8, 9, 10, até o verso 13, mostra um pouquinho dessa reconstrução. Aqui no finalzinho, depois do verso 11, mostra que quando eles começaram a reconstruir, lançaram a pedra fundamental, o povo começou a comemorar. Só que ao mesmo tempo que muitas pessoas comemoravam e celebravam, outros, os mais velhos, os sacerdotes, aqueles homens que haviam visto o templo anterior, conhecido o templo anterior, aqui diz que eles choravam alto, pensando e se perguntando, lamentando na verdade, pelo templo de Deus ter sido destruído. E é curioso aqui no verso 13 que diz que choravam tão alto e comemoravam tão alto, que diz assim, não se podiam distinguir as vozes de alegria das vozes de choro do povo, pois o povo gritava tão alto que as vozes se ouviam de longe. Aqui a gente percebe que era um momento complexo. Embora fosse um momento de alegria, poder reconstruir o templo que eles tanto sonhavam, foi um momento também de tristeza, de choro, porque eles relembraram tudo que havia acontecido, o templo que eles haviam perdido. E a gente pode imaginar que não foi uma tarefa simples, não era qualquer reconstrução. Isso mexia com o sentimento deles, isso era algo, complexo para eles, desafiador. E aí eu olho para a minha vida e me pergunto também quantas coisas desafiadoras às vezes eu faço. Quantos desafios eu tenho na minha vida, quantos sonhos e objetivos eu tenho, que às vezes Deus coloca na minha frente, vontade de Deus que Ele deixa claro para mim que Ele quer que eu faça, mas que muitas vezes eu tropeço nas dificuldades. E com certeza essas dificuldades acontecem, como foi aqui no caso deles. No capítulo 4, depois de definirem um objetivo, depois de começarem, lançarem a pedra fundamental, começarem o trabalho firmes e fortes, vem um problema. Capítulo 4 diz, os inimigos fazem parar as obras. É dito aqui no verso 1, quando os adversários de Judá e Benjamim ouviram os que haviam voltado do cativeiro e estavam a reconstruir o templo do Senhor, Deus de Israel, se aproximaram de Zorobabel e dos chefes das famílias e lhes disseram, deixe-nos ajudar na construção,
porque buscamos o mesmo Deus que vocês buscam. Já temos oferecido sacrifícios a Ele desde os dias de Esar-Adom, rei da Síria, que nos fez vir para esse lugar. Olha o que acontece aqui. A Bíblia diz que os inimigos do povo de Judá chegaram oferecendo ajuda. Sabe aqueles inimigos ali que chegam, querendo fazer ajuda, oferecer uma ajuda, mas que na verdade provavelmente mais ia atrapalhar do que ajudar. Chegaram e falaram, não, a gente serve ao mesmo Deus, desde que a gente veio para cá, a gente oferece sacrifício para o mesmo Deus, então deixa a gente ajudar aqui. Só que a Bíblia diz que eles eram inimigos do povo de Deus. Os líderes ali do povo que estavam na reconstrução entenderam logo o que eles queriam. Na verdade, eles não queriam ajudar, eles queriam atrapalhar. Atrapalhar o povo de Deus na execução daquele plano. E aí diz no verso 3 e no verso 4 que eles disseram para esses inimigos, vocês não têm nada a ver com a reconstrução do templo do nosso Deus. Nós mesmos sozinhos vamos reconstruí-lo. Falaram, não, isso aqui é com a gente, deixa com a gente. Quando viram isso, os inimigos do povo de Deus ficaram ali irados. Não por não poder ajudar, mas porque eles viram que o povo de Deus estava decidido a cumprir aquela tarefa. Ficaram tão irados que jogaram baixo. A Bíblia diz que eles fizeram o que muitas pessoas fazem quando vem outra pessoa fazendo o que deve ser feito. Diz aqui a partir do verso 4 que eles começaram a desanimar o povo de Judá, perturbando no trabalho da construção. Sabe, irmãos, essa é uma postura que a gente vê muito nos dias de hoje. Pessoas que não conseguem fazer, não querem fazer, sabem o que precisa ser feito, mas não querem fazer, e ao invés de buscarem crescer, querem puxar os que estão crescendo para baixo. E aqui não estou dizendo em questão só financeira, de trabalho, estou falando em todos os aspectos da nossa vida. Você deve conhecer alguma pessoa que você percebe que não quer se dar o trabalho de lutar pelos sonhos, pelos planos, por aquilo que Deus coloca, mas ela se dá o trabalho de criticar, de atrapalhar e de desanimar. E sabe, se tem uma certeza que a Bíblia dá, que é mostrado em várias partes da Bíblia, inclusive no nosso dia a dia, é que quando a gente decide fazer algo, com certeza você vai encontrar alguma adversidade no meio do caminho. E provavelmente essas adversidades venham através de pessoas desanimando, perturbando, incomodando, assim como foi feito aqui. E às vezes, infelizmente, podem ser pessoas próximas, pessoas que às vezes inclusive querem o nosso bem e inconscientemente lançam isso para nós. Sabe, irmãos, isso foi muito difícil para o povo de Israel lidar. Diariamente, eles eram confrontados, incomodados, perturbados por esses inimigos do povo de Deus, que queriam que eles parassem de realizar aquela tarefa. Eles não só incomodavam, como diz no verso 5 do capítulo 4, olha só, eles contrataram conselheiros para frustrar o plano deles. Não só perturbavam, como pagavam pessoas que estavam no meio do povo de Israel para poder frustrar os planos, para poder sabotar o plano que o povo de Israel tinha de reconstruir o templo. E eles não fizeram só isso, não. A Bíblia diz aqui no verso 8 que no começo do reinado de Assuero, eles escreveram uma carta para o rei. Você pode ler depois aqui no restante do capítulo 4, resumindo essa carta. Eles disseram, ó rei, tem um pessoal aqui numa cidade aqui de Jerusalém que está fazendo um negócio aqui que não vai ser bom. Eles estão reconstruindo essa cidade, disseram que o rei aí anterior a você autorizou, só que se você olhar, e eles disseram assim na carta, se você olhar aí nos registros históricos, você vai ver que essa cidade só dá problema. Ela é lugar onde fica rebelde, onde fica povo que não serve ao rei, e pode ter certeza que quando eles reconstruírem esse templo, eles vão se rebelar contra você. Mandaram essa carta para o rei. Falaram, olha, pode conferir na história aí se essa cidade não é uma cidade que só dá problema. E aqui é dito que o rei Artaxerxes, ele conferiu, olhou realmente lá nos registros e enviou uma resposta no verso 17, dizendo, olha, fizeram na minha presença uma pesquisa e realmente comprovaram que essa cidade só deu problema. Então eu ordeno agora que parem de construir essa cidade, que parem essa construção e que aquela cidade não seja reconstruída a não ser com uma autorização minha. E podem lá e dizer que eu falei isso aqui. Mandou um decreto. E diz no verso 23 do capítulo 4, depois que a cópia do rei Artaxerxes foi lida diante de Reum,
Sinsai, o escrivão, e dos seus companheiros, eles foram a Jerusalém. Verso 24. Assim, a obra da casa de Deus em Jerusalém foi interrompida, e isso até o segundo reinado do rei Dario, rei da Pérsia. Gente, esses inimigos, eles conseguiram fazer o povo parar. Conseguiram. Tem gente que se dedica a isso, né? E eu fico pensando, se esses inimigos do povo de Deus dedicassem a mesma força que eles dedicaram para poder atrapalhar o povo de Deus, para poder talvez ajudar ou fazer coisas ali nas cidades deles, quantas coisas não teriam feito? Tem pessoas que se dedicam em atrapalhar os outros. E aqui mostra e deixa muito claro que eu e você, com certeza vamos encontrar desafios quando decidimos fazer algo, especialmente se for a vontade de Deus. Especialmente se for a vontade de Deus. Teve uma época que eu estava trabalhando e gravei alguns vídeos e coloquei na internet, pregações. E lembro que uma pessoa assistiu e começou a escrever várias coisas. Assistiu todos os vídeos várias vezes, escreveu ali várias coisas. Criou um perfil falso ali na internet e me mandou via esse e-mail falso, esse perfil falso, uma lista. Dizendo, olha, assisti todos os seus vídeos, não quero me identificar, mas esse trabalho que você está fazendo não é de Deus, não. E aí mandou um relatório de umas 10 páginas dizendo o porquê aqueles vídeos que eu havia feito, isso há 5 anos atrás, mais ou menos, ele não concordava com aquele trabalho. E sabe, irmãos, quando eu vi aquilo, deu uma desanimada, sabe? Quando eu olhei, era complexo fazer aquele trabalho, eu estava lutando para fazer e tal, e aí vem uma voadeira dessa no meu pescoço. Só que ao mesmo tempo eu fiquei perguntando, né? Falei, poxa, nem se deu o trabalho de falar quem era, de conversar comigo, criou um perfil falso. Como assim? Será que eu preciso dar? Será que essa pessoa queria realmente me ajudar, queria me dar um conselho, ou queria atrapalhar, estava incomodado com o meu trabalho? E aí, com muita oração, eu perguntei para Deus se aquilo era legítimo, se aquele rapaz estava certo. Olhei tudo, li o que ele falou e tal, e percebi que, na verdade, eram críticas pessoais dele, à minha pessoa, e que não tinha, no fundo, não tinha nada a ver com o trabalho que estava sendo feito. Só que ali eu percebi como muitas vezes as pessoas desanimam. E eu tive que respirar fundo e tirar forças não sei de onde para poder continuar fazendo o trabalho que eu estava fazendo. E foi exatamente isso, claro que em proporções muito maiores, que aconteceu no meio do povo de Deus. Eles foram obrigados, inclusive, a parar de cumprir a obra que eles estavam fazendo. Sabe, irmãos, muitas vezes na nossa vida a gente vai passar por isso. E eu pergunto, qual será que vai ser a sua postura diante dessas situações? Mais do que isso, essa atitude dos inimigos do povo de Deus, ela me leva a uma reflexão. Será que eu não estou sendo, com as pessoas à minha volta, como esses inimigos do povo de Deus? Sabe, olhe para a sua vida, e eu quero olhar para mim agora nesse momento. A gente sempre se coloca, né, como a vítima, como, não, talvez as pessoas estejam me atrapalhando, me dificultando a vida e eu realizar meus objetivos, mas será que você e eu temos sido instrumentos de Deus para ajudar as pessoas a realizarem os sonhos delas e os objetivos que Deus coloca no coração delas? Será que quando alguém compartilha um sonho com você, um objetivo, e fala, olha, estou lutando por isso, estou indo atrás disso, será que você e eu somos pessoas que estimulamos, apoiamos, ajudamos? Ou nós somos como os inimigos do povo de Deus? Desanimamos, atrapalhamos, sabotamos. A gente precisa olhar para o nosso coração, porque, com certeza, muitos de nós, inclusive eu, muitas vezes não somos instrumentos de Deus na vida das pessoas. E eu quero fazer um apelo aqui para que você, nesse ano, se proponha a ser um incentivador das pessoas, um apoiador, um ajudador. Uma pessoa que leve as pessoas para cima, que leve as pessoas para perto de Deus, que estimule as pessoas, que quando as pessoas entrarem em contato contigo, que elas saiam melhor do que chegaram, que elas saiam animadas a seguir em frente, e não o contrário. Aqui a gente vê que essa história, ela, infelizmente, teve um momento triste. Só que não acaba aí a história. A gente vê que o povo de Deus persistiu. E no capítulo 5, eu acho muito legal essa parte, diz assim, capítulo 5 do livro de Esdras, verso 1, o profeta Ageu, o profeta Zacarias, filho de Ido, profetizaram aos judeus que estavam em Judá e em Jerusalém, em nome do Deus de Israel que estava sobre eles. E então Zorobabel, filho de Sealtiel, e Jesua, filho de Josadaque, começaram a reconstruir a casa de Deus em Jerusalém. Os referidos profetas de Deus estavam com eles,
e os ajudava. Eu não sei se você viu, mas se você olhar no capítulo anterior, não tem nenhuma ordem do rei autorizando eles a fazer isso. Pelo contrário, o rei havia falado, enquanto eu não autorizar, não é para fazer isso aí não. O rei tinha morrido, já tinham trocado o rei. Só que aqui é dito que os profetas de Deus profetizaram ali e falaram, olha, Deus quer, não diz que foi isso que eles falaram, mas a ideia que dá é que eles profetizaram dizendo, é a vontade de Deus que esse templo seja reconstruído. E isso estimulou eles a começarem de novo. E eles começaram, colocaram a mão na massa e começaram a reconstruir a cidade, a reconstruir o templo. Sabe, eles foram danados no bom sentido, eles foram desobedientes no bom sentido. E eu vejo que muitas vezes na nossa vida a gente precisa disso. A gente precisa ser danado, precisa ser persistente. Só que é claro que, aí você me diz, pastor, mas até onde isso não é desobediência, até onde eu devo ir com isso? É claro que aqui a gente vê que eles não fizeram isso da cabeça deles, eles não pensaram e falaram, não, eu quero, então ponto, então vou fazer de birra. Não. Eles souberam que, tiveram certeza de que essa era a vontade de Deus. E sendo a vontade de Deus, eles foram até o fim, persistiram e lutaram para poder reconstruir o templo. Sabe, meu irmão, a nossa luta, a minha luta, a sua luta, a luta de você que está aí na internet, deve ser para estar ligado a Deus, estar junto a Deus, para que a vontade dele seja a nossa vontade. E sabendo qual é a vontade de Deus, meu amigo, você pode persistir, você pode teimar, você pode fazer ali, mesmo que os outros falam para você não fazer. Se é a vontade de Deus, se é o que Deus deseja, e se é o que está, por exemplo, na palavra dele, vai fundo, porque Deus está contigo. Às vezes até as leis do país, e na própria história de Daniel a gente vê, disseram, olha, não faça isso. Mas ele tinha convicção pela palavra de Deus que era o que eles deveriam fazer. E eles seguiram, teimaram em nome de Deus. E Deus foi honrado e honrou eles de volta também. Que você seja um teimoso em nome de Deus. Mas para que isso aconteça, você precisa estar ligado a Deus, para saber aonde Ele quer que você teime. Porque a nossa tendência é ficar teimando nas coisas erradas. Eles teimaram, e diz no verso 3 do capítulo 5, que nesse tempo Tatenai, governador da região desde o Eufrate, outro homem chamado Setar-Bozenai e os seus companheiros vieram até eles, e assim lhe perguntaram, quem deu ordem para vocês reconstruírem esse templo e restaurar essa muralha? E perguntaram mais, e quais são os nomes aí dos homens que estão reconstruindo esses edifícios? Olha só, chegaram lá, quem que deixou vocês fazer isso aí? E eu quero saber o nome, qual é o nome de vocês aí? Eu quero anotar o nome aqui, para poder lá falar para o rei lá o que está acontecendo. Mas sabe, eles estavam cumprindo a vontade de Deus. E o verso 5 diz, porém, os olhos de Deus estavam sobre os anciãos dos judeus, de maneira que não foram obrigados a parar, até que o assunto chegasse a Dario e viesse resposta por carta sobre isso. Gente, esse povo eles queriam fazer essa obra. Depois que veio abrir, vou lá falar para Dario. E eles foram falar, só que eles falaram, não, enquanto ele vai, já vamos aproveitar aqui, vamos ganhar tempo e vamos fazer. E aí no capítulo 6, vem o decreto de Dario, diz a carta que eles escreveram uma mesma carta que eles tinham escrito ao rei anterior, olha, pesquise aí, essa cidade só dá problema, só dá trabalho, eles estão teimando, pesquisa aí, você vai ver, ordena que eles parem essa obra. E o rei Dario respondeu no capítulo 6, verso 6, dizendo assim, verso 7, não interrompam a obra daquele lugar, a obra da casa do Senhor Deus, para que o governador dos judeus e seus anciãos reedifiquem a casa do Senhor Santo nesse lugar. Verso 8, também estou decretando o que vocês devem fazer com esses anciãos dos judeus, para que a tesouraria real, isto é, dos tributos recebidos da região do outro lado do Eufrates, se pague diligentemente a despesa a estes homens, para que a obra não seja interrompida. Também lhe seja dado dia após dia, sem falta, tudo o que for necessário, novilhos, carneiros, cordeiros para os holocaustos, trigo, sal, vinho, azeite, segundo a determinação dos sacerdotes que estão em Jerusalém. Verso 10. Isso para que ofereçam sacrifícios de aroma agradável ao Deus dos céus e orem pela vida do rei e dos seus filhos. Verso 11. E também estou decretando que se alguém alterar esse decreto, uma viga seja arrancada de sua casa e ele seja levantado e pendurado nela, e que sua casa seja transformada num montão de entulho. Que o Deus que fez habitar ali o seu nome derrube todos os reis e povos que estenderam a mão para alterar o decreto e para destruir essa casa de Deus que está em Jerusalém. Eu, Dario, baixei o decreto que se execute com toda a diligência. Amém? Que momento bonito, que momento especial.
Falaram, rei, pesquisa aí, você vai ver que essa cidade deu problema. E o rei responde para eles por carta, dizendo, olha, realmente eu pesquisei. E vi que foi dada autorização para reconstruir, e eu reafirmo essa autorização. E não só reafirmo, que é para vocês deixarem que eles reconstruam, como é para vocês pagarem para eles reconstruírem. Para vocês darem dinheiro para eles e tudo o que eles precisarem para reconstruir o templo de Deus, que eles possam receber de vocês. E que vocês ajudem com carneiro, com boi, com sal, com trigo, com o que eles precisarem, não só para construir, como também para oferecer sacrifícios ao Deus de Israel. Eu acho que quando eles receberam essa carta eles pensaram, era melhor a gente ter ficado quieto. No fim das contas, eles não só tiveram que permitir que o povo de Deus trabalhasse, como tiveram que ajudar eles também. Sabe, irmãos, eu fico imaginando o que teria acontecido se os israelitas não tivessem teimado, no bom sentido, cumprindo a vontade de Deus naquele momento. E a história, ela termina de um jeito muito especial, no verso 13 do capítulo 6, dizendo que o templo foi concluído. No verso 14 diz que os anciãos que iam construindo e prosperando em virtude do que profetizaram o profeta Ageu e Zacarias. E no verso 15 diz, terminaram a construção desse templo no 3º dia do mês de Adar, no 6º ano do reinado de Dario. Eles conseguiram concluir a obra do templo. Depois, no verso 16, diz que o templo foi dedicado, muitos louvaram a Deus, muitos se emocionaram. E no verso 19 diz que eles voltaram ali a celebrar a Páscoa, que há tanto tempo eles não tinham o privilégio de celebrar naquele lugar especial que era Jerusalém. Sabe, irmãos, o livro de Esdras continua e eu desafio você a ler mais os próximos 3 ou 4 capítulos, contam a sequência da história. Mas eu queria me deter apenas nesses 5, 6 primeiros capítulos e deixar essa reflexão para nós. Quais são os sonhos e objetivos que você colocou para esse ano, que você se prontificou a realizar nesse ano? Eu queria que você fizesse esse exercício de, em primeiro lugar, se perguntar se esses são seus objetivos ou se são os objetivos de Deus. Sabe, irmão, se esses homens aqui não tivessem certeza de que era plano de Deus que essa cidade fosse reconstruída, com certeza eles teriam desanimado e desistido na primeira dificuldade. O principal elemento que nos faz persistir e continuar e lutar é quando a gente tem a certeza de que estamos lutando pelas coisas certas. E aí você me pergunta, pastor, mas como eu sei então se eu estou lutando pelas coisas certas? Procure na palavra de Deus. Será que os seus objetivos, os sonhos que você tem, os planos que você sonha alcançar nesse ano, será que eles estão de acordo com a palavra de Deus? Será que eles são sonhos de Deus também para você? Se você decidiu talvez, estudar mais a Bíblia, se aproximar mais de Deus, a Bíblia diz que é isso que Deus espera de você, então esse é o plano de Deus, esse é o sonho de Deus, você pode teimar e continuar porque é isso que Deus quer de você. Se você talvez colocou planos para a sua saúde, a Bíblia diz claramente que Deus espera e quer que a gente tenha boa saúde. Então esse é o plano de Deus para a sua vida, persista, insista, teime. Se você colocou planos ali para ser feliz, a Bíblia diz que Deus espera que a gente seja feliz, teime nesses planos. Em primeiro lugar, se pergunte se os planos que você colocou são seus ou são de Deus. Se são seus, rapidinho você vai desanimar. Mas se são de Deus, você pode ir até o fim. Porque se Deus quer que você faça, de um jeito ou de outro, isso vai acontecer. Na sequência, eu faço um segundo apelo para você, que é, não se desanime. Não deixe que as pessoas que não querem fazer te atrapalhem, não deixe que as palavras negativas te desanimem, não deixe que as adversidades atrapalhem você, não deixe que isso aconteça. Persista, persista. Um dos maiores segredos da felicidade e um dos segredos para a gente alcançar aquilo que Deus espera de nós é a persistência. Os homens da Bíblia eram homens muito persistentes, que continuaram lutando mesmo no meio das adversidades. Seja persistente, insista, seja teimoso em nome de Jesus, para que você não desanime quando as ondas vierem te chacoalhando para lá e para cá. E o último apelo que eu quero fazer para mim e para você, nessa noite, é que eu e você, nós sejamos homens e mulheres animadores e não desanimadores. Que a gente leve palavras de ânimo para as pessoas, que a gente leve palavras de reconhecimento, de afirmação. E que a gente não faça como aqueles inimigos do povo de Deus, desanimando, jogando praga, digamos assim, atrapalhando, incomodando, não. Mas as pessoas, elas, depois de entrar em contato com a gente, elas saiam mais felizes, mais estimuladas, mais empolgadas para realizar os planos de Deus e viver a vida que Deus quer para elas. Que hoje Deus te ajude a ser e a ter essas 3 características. Saber qual é a vontade de Deus,
persistir e teimar na vontade de Deus e, por fim, ajudar para que outros também vivam a vontade de Deus na vida deles. Amém? Quantos que estão aqui nessa noite querem aceitar o desafio de viver e ter essas 3 características? Amém. Deus abençoe você e que nesse ano você seja uma pessoa que persiste, teima por aquilo que Deus quer que você faça e que você leve outras pessoas a fazerem isso também. Você de casa, que Deus te abençoe muito e que você tome essa decisão agora também, de fazer diferente esse ano. E assim como o povo de Israel, bater o pé naquilo que Deus quer que você faça, para que em nome dele essas coisas sejam realizadas. Eu quero orar com você pedindo que Deus nos abençoe com poder para que isso aconteça. Feche seus olhos e vamos orar. Querido Deus, muito obrigado, Pai, porque o Senhor nos acompanha, o Senhor não nos deixa sozinho nessa terra. Nós te agradecemos e nessa noite queremos nos comprometer a termos um ano diferente nas nossas atitudes. Deus, a gente quer saber a Tua vontade para a nossa vida. E eu peço em nome de Jesus que o Espírito Santo esteja clareando na mente de cada um de nós qual é a Tua vontade para nós. Deus, que a gente esteja em contato contigo constantemente para que os seus sonhos se tornem os nossos sonhos e assim a gente tenha certeza que estamos lutando os sonhos que o Senhor tem para nós. Deus, se tem alguém aqui nessa igreja, alguém nos assistindo pela internet que se propôs a lutar por um sonho que não é do seu desejo, não é o seu plano, em nome de Jesus, mostre para essa pessoa essa falha, mostre para essa pessoa que esse plano não é digno de ser lutado por ela e ajude para que ela reconheça qual caminho ela deve seguir. Peço também, Pai, que o Senhor nos ajude a ser animadores, a sermos motivadores e abençoadores das pessoas que estão à nossa volta. Usa-nos como instrumentos teus, papai, para que a gente leve a tua mensagem, a tua alegria, a tua força para as outras pessoas ao longo desse ano. E que através de nós, muitas pessoas redobrem o ânimo e possam continuar seguindo em frente rumo aos seus sonhos na vida delas. Abençoe esse ano de 2019 na vida de cada um de nós. Entregamos esse ano em tuas mãos e que nesse ano a tua vontade seja feita na nossa vida. É o que pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus te abençoe e que te conceda um ano maravilhoso na companhia dele.